Bom dia a todos. O Senhor nosso Deus é um Deus bom, maravilhoso, e que Ele exige respeito, reverência e toda adoração. E neste capítulo, o Senhor fala a respeito de um memorial que deveria ser guardado, que deveria ser reverenciado por todo o povo e continuamente até o futuro. E em Êxodo, no capítulo 12, versículo 14, fala assim, Êxodo 12, 14. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. Outro memorial aqui estava sendo instituído, que era a festa da Páscoa, o Pessá. E veja, era um estatuto perpétuo, um memorial. Da mesma maneira que aqui em Josué 4, fala a respeito desse memorial que deveria ser lembrado por todos aqueles que não estiveram ali presencialmente naquela passagem daquele rio do Jordão e que não estiveram presentes na passagem do Mar Vermelho, pudessem entender como funcionava tudo, como tudo havia funcionado, como tudo havia acontecido. Perceba que a tradição ela era oral, né? Era a tradição oral, por isso que foi passando de geração para geração, de pai para filho, de avós para netos, e ali eles foram ensinando, né? Eles não tinham a palavra escrita como nós temos hoje. E ali, aquelas pedras, quando eles olhassem para elas, eles entenderiam, né? O que aconteceu. Seria uma maneira de os pais e os avós ensinarem e mostrarem para eles o que tinha acontecido. Em Êxodo 13, 9, também fala a respeito. Fala, e isto te servirá de sinal em tua mão e de memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porque o Senhor te tirou do Egito com mão forte. Era outro memorial, que foram os primogênitos que eram consagrados a Deus. E aqui eu anotei mais um memorial que está em Levíticos 2, 2. Que fala assim, e a levará aos sacerdotes, filhos de Arão. Um deles pegará um punhado da melhor farinha com azeite e todo o incenso, e queimará sobre o altar como oferta memorial, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui é a respeito das ofertas de cereais, que também seria um memorial, que também seria algo forte para a vida deles. Então o Senhor, ao longo do tempo, ele foi dando várias vezes memoriais, situações que eles deveriam pegar algo ou fazer uma situação para que na memória deles ficasse gravado isso, ficasse forte para eles essa situação. E em Malaquias 3, no capítulo 16, fala assim, ó. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e diante deles se escreveu um memorial para os que temiam, para os que honravam o seu nome. E naquele dia que preparei, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha propriedade exclusiva. Terei compaixão deles, como um homem tem compaixão de seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Isso está em Malaquias 3, 16. Eu li alguns outros versículos na sequência, mas o que está forte mesmo aqui é o 16. Existem algumas passagens da palavra, alguns versículos, alguns capítulos, que se eles não forem linkados a outros, fica meio que algo vazio, ou então a nossa mente, ela capta somente algumas situações. E quando você olha num contexto total e geral, quando você tenta enxergar
de uma maneira ampla, nós precisamos também entender que, antigamente, e quando a palavra foi escrita no original, não tinha capítulos e versículos, era uma sequência, era sequencial. Então, por várias vezes, quando nós vamos estudando a palavra, é um complementa o outro. E eu percebo aqui que essa situação do Senhor sempre fazer memoriais, sempre trazer algo, fazer algo que lhes trouxesse à memória coisas que tinham acontecido, é como hoje, quando eu faço meu caderno de oração e vou ali anotando algumas coisas que aconteceram, por exemplo, na oração de ontem, o Senhor hoje respondeu a oração de ontem. De repente, o Senhor, daqui 1 ano, o Senhor vai responder essa oração. Eu não sei o tempo do Senhor, nós não sabemos, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o tempo para o Senhor é diferente do nosso. E quando nós percebemos algumas coisas, por exemplo, quando tem-se o costume de fazer anotações, quando você volta nas suas anotações, você percebe diferenças muito grandes do que aconteceu na tua vida. Para mim mesmo, esses dias eu estava revendo minhas anotações na minha Bíblia, 2 atrás da que eu estou, e a diferença é assim exorbitante da maneira como o Senhor tem falado, forte ao coração. Então, quer dizer, é como uma comunhão que ele vai tendo contigo, comigo, e isso vai aumentando. Ele tem o interesse que nós cheguemos mais perto dele a cada dia. O Senhor tem interesse que nós venhamos como que entrelaçar a união com ele. Ele tem o interesse que nessa união, nesse relacionamento, seja mais íntimo, mais pessoal com ele, para quando quando ele vem e fala conosco, os nossos ouvidos estejam apurados para ouvir a voz dele e entender exatamente o que o Senhor quer. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, diria, uns 20 anos mais ou menos atrás, eu fiz a escola de mestres, escola de profetas. E eu cheguei a fazer também com o pessoal que veio dos Estados Unidos, um pessoal da Inglaterra também. E o que acontece ali? Ali o ensinamento era passado, como funcionava a coisa. E eu entendi que me vinha palavras de conhecimento. Então, às vezes o Senhor vem e fala assim, olha, fala uma palavra. E através dessa palavra, o Senhor depois ia como que irradiando outras, como que numa percepção ele vem e vai completando aquela cena. É como um quebra-cabeça. Ele te dá um quebra-cabeça e depois ele vem colocando as outras peças. Só que isso não funciona assim, num estalar de dedos. Às vezes sim, porque o Senhor fala com cada um de uma maneira diferente. Mas muitas vezes, no decorrer da tua vida, o Senhor vai acrescentando. Mas isso se nós permitirmos. Nós percebemos que na palavra do Senhor sempre ele coloca um se. Olha, você será abençoado se você fizer isso, se você fizer aquilo. Então o Senhor sempre ele coloca ele acrescenta isso. Então na nossa vida, dependendo do nosso relacionamento com ele, a maneira que nós nos dispomos a colocar a nossa vida completamente no altar diante dele, a maneira como nós nos posicionamos, o Senhor vai falando conosco. Hoje o Senhor me trouxe muito na memória, alguns anos atrás. Eu estava bem aplicada nos exercícios, bem aplicada, assim, em exercício físico. E aí eu corria 6 quilômetros, eu mantinha 6 quilômetros todo dia. Então eu estava bem alinhada com o exercício físico. E esse meu alinhamento, ele parou muito. Eu regredi muito nisso. Por quê? Por várias situações que aconteceram. Muitas vezes as pessoas que você tá junto não fazem esse tipo de exercício, e aí você dá uma regredida. Eu era do Ministério da Dança também, então quer dizer, a própria dança em si, ela te puxa, ela te suga. Para quê? Não é um sugar, é um acrescentar. Por quê? Porque se você não estiver bem fisicamente, você não consegue ficar horas dançando. Porque algum movimento que você vai fazer de repente ali pode ter uma distensão, pode ter um problema. Então perceba, na nossa vida existem momentos que nós regredimos
e que nós avançamos em algumas situações. E nossa percepção precisa estar bem apurada. Por quê? Eu percebo que quando eu fazia exercício físico, a mente, ela dá um up. Quando você começa a estar e eu fazia ainda em contato com a natureza, e ali o Senhor vai falando com você. É mais claro, é assim nítido a voz do Senhor. O Senhor chegou a me dar pregações inteiras, muitas, não foram só uma, nem duas, foram várias nesses momentos em que você está em contato com a natureza, em contato com quando você está ali treinando o seu corpo, você é meio que você tira de dentro de você algo, e também o Senhor vem e acrescenta algo dentro de você. Então perceba que aqui, nesse capítulo 4 de Josué, o Senhor ali, quando ele fala para eles, quando eles estavam passando por aquela situação, e ele fala para retirar aquelas 12 pedras como memorial, era algo marcante neles. Como ficou em mim marcado aqueles momentos, aqueles tempos onde eu fazia a corrida de 6 quilômetros todo dia e mantinha. Eu mantive durante muitos meses. Eu não lembro agora se foram anos, mas eu sei que eu mantive durante muito tempo isso. Então, como ficou marcado para mim aqueles exercícios e os meus momentos de oração com o Senhor, os momentos que o Senhor vinha e falava palavras remas e falava muitas coisas comigo. Dessa mesma maneira, o Senhor queria marcar a vida deles como esse memorial. Como lá atrás também, como nós lemos em Êxodo, o Senhor queria marcar a vida deles com o memorial de Pessá, que era a festa da Páscoa. O Senhor queria marcar a vida deles, como nós lemos também a respeito dos pães, dos cereais ali. E ali o Senhor, durante todo o tempo que o Senhor foi falando com o povo, que ele tinha escolhido, o povo amado dele, o que ele queria? Ele queria que esse povo se achegasse a ele. E todas essas marcações, todos esses memoriais que o Senhor queria fazer com eles, era que ficasse algo gravado na vida deles. Acho que foi mês passado ou mês retrasado, essa palavra foi ministrada na sala das crianças. E ali quando o Senhor foi falando com a gente para isso ser dito, nós separamos algumas pedras também. E entregamos uma pedra para cada criança. E ali nós fizemos como um círculo. E cada um foi colocando a sua pedra no centro desse círculo e contando algo que o Senhor tinha feito na vida da pessoa que tinha marcado. Ali no caso, crianças. E foi tão marcante essa aula que teve uma das crianças, ele tem 5 anos. E ele disse assim, eu posso falar a minha no final? Eu falei, pode sim. E aí, ali, eu primeiro coloquei e contei um testemunho, algo que tinha marcado muito a minha vida. E ali, eles foram colocando após o outro, e eles ficaram num silêncio, um silêncio tão marcante para mim. Aquele silêncio para mim foi algo assim forte. Por quê? Muitas vezes quando você está numa reunião em adultos, e eu já participei de reunião assim em prefeitura, onde estavam presentes várias autoridades. E ali naquela mesa, uma vez eu me lembro de uma mesa bem comprida, né, que todos estavam sentados em volta daquela mesa. E ali existia uma inscrição naquela mesa com aquelas autoridades. Você se inscrevia e aí tinha uma ordem e você ia falando um após o outro naquela sequência. E dessa mesma maneira, naquele círculo onde nós estávamos com aquelas crianças, houve aquele silêncio, um silêncio assim, como respeitando uma autoridade muito grande que estava presente naquele local. Com certeza o Senhor estava ali e o Espírito Santo foi guiando. E aquelas crianças, cada vez que ia contando o seu testemunho, foi forte. E a última criança ele pediu logo no início para ser o último para falar, ele disse, e ele falou assim, olha, eu falo com o Senhor Jesus. E eu orei ao Senhor porque meu primo estava internado, estava no hospital. Eu orei para que ele fosse curado. E ele realmente foi curado e voltou para casa. Só que aí ele ficou ruim de novo e voltou para o hospital de novo. E eu continuei orando e falei para Jesus curar ele. E ele foi curado e voltou para casa. E ele está bem, ele está curado.
ele disse, né? Isso marcou muito a minha vida. Ele contou assim, muito profundamente, e foi assim forte aquilo. Eu não sei dizer exatamente as palavras que ele disse, eu não tenho essa facilidade de dizer exatamente como foi dito ali. Mas aquilo foi tão forte, que a gente, sabe, ficou marcado aquilo. E aí eles levaram, cada um levou a sua pedra para casa, e eu falei para eles, né, coloca essa pedra num lugar onde depois você vai lembrar dessa reunião que nós fizemos aqui. Isso para simbolizar Josué 4, né, esse mesmo capítulo. E aí, depois de algum tempo, teve uma reunião de casais na igreja. E nessa reunião de casais, nós estávamos sentados numa mesa, e os pais dele e os avós estavam sentados em outra mesa. E meu esposo foi lá, ele estava presente, né, na ministração do infantil nesse dia, e ele foi na mesa onde estavam os pais e os avós e contou para eles a situação, né, aquela reunião que nós tivemos, e o que essa criança contou para nós ali naquele círculo, e como ele foi usado pelo Senhor. E ali naquela mesa os pais e os avós choraram muito. Até meu esposo, né, depois ele contou que ele chorou naquela situação. Isso eu sei porque ele me contou, né, depois que ele foi até essa mesa e conversou com eles ali, e contou para eles esse testemunho. Então perceba que foi algo marcante, foi um marco, foi um memorial. E perceba que tudo isso que aconteceu, perceba que o fato de nós estarmos aqui nessa sala hoje falando deste capítulo, o fato daquele dia nós estarmos unidos ali naquele círculo, cada criança contando o seu testemunho, que ficou marcado, marcante, foi marcante aquilo. Depois o fato de lá na reunião de casais ter sido contado o testemunho desta criança que contou, os pais choraram, os avós choraram, com certeza depois eles conversaram em casa, e ali, aquilo é algo marcante, é um memorial, são situações na nossa vida que vão sendo memoriais escritos, e que nós não devemos nos esquecer dele. Se possível, nós precisamos anotar, fazer anotações, como que pegar um caderno e fazer uma anotação de oração, para que você entenda que o Senhor, ele faz na nossa vida, mas nós precisamos entender. Se você em um certo momento, como eu, retrocedi no exercício físico, o Senhor, ele vai ensinando, fala assim, filha, eu quero que você retome, porque isso faz bem para você. Eu quero falar com você de uma maneira diferente, de uma maneira que eu não falo com outra pessoa. Então, eu preciso que você esteja alinhada. E o Senhor, com amor, com carinho, ele vai nos orientando. Ele vai falando, filho, faz assim, filha, faz assim. E nós precisamos, melhor do que aprender a palavra, é colocar em prática o que o Senhor, ele quer que nós venhamos fazer. E muitas vezes nós estamos dispersos. Nós ficamos dispersos. Hoje em dia é muito fácil se dispersar. Por quê? Porque nós temos telas. Com certeza um vídeo te chama muito mais atenção do que parar, de repente, 1 hora para estudar a palavra ou para ler a palavra. Ou, de repente, alguém fala um versículo solto. A gente vai lá no versículo, lê e fala, Senhor, entendi isso aqui. Mas, de repente, se você ler o capítulo, o Senhor vai te colocar vai te levar para uma proporção um pouco mais ampla, um pouco maior do que Ele quer te dizer, do que Ele quer falar com você. Como vocês sabem, eu terminei a leitura a primeira leitura anual da palavra, eu terminei dia 31 de julho. Só que o que acontece? Não foi uma leitura assim, eu fiz algumas leituras corridas, com certeza, porque é muito conteúdo, mas assim, alguns livros eu li várias vezes o mesmo livro. Alguns capítulos eu li várias vezes o mesmo capítulo. Mas isso é para quê? Muitas vezes nós temos que entender que o Senhor, ele te leva para aquela palavra novamente. E ele quer que você leia novamente ela. E nós precisamos não ser teimosos, não ser desobedientes. Nós precisamos ir lá e ler de novo, por mais cansativo que possa parecer, nós precisamos ir lá e nos entregar o nosso coração, derramar a nossa vida como uma libação, como uma oferta ao Senhor. Nós precisamos derramar o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto. E muitas vezes sem o celular por perto. Porque quantas e quantas vezes aconteceu comigo mesmo.
Eu abro o celular para procurar um capítulo em específico, porque me vem uma palavra, tá bom, eu não sei de cor onde está. Então eu vou lá, abro, que é o Google, né? Te dá hoje essa percepção. Eu sou do tempo que não tinha a internet. Não tinha internet. E era diferente os estudos. Só que hoje, quando você vai eu abro o Google para procurar um versículo, tá. De repente vem uma notificação, aí você corre o olho na notificação. Aí você lê, de repente, a tua irmã amada, ou então uma situação que tem que resolver, uma situação de banco que você tem que pagar, um cliente que você tem que atender. Aí você olha rapidinho ali o que é, pronto, sua mente já dispersou do que você estava estudando. Quantas e quantas vezes isso já aconteceu comigo? E como eu disse, eu não sou da era da internet, eu acompanhei todo o início que teve aqui no Brasil, né? Então, na minha casa tinha aquele Windows, acho que era, eu não lembro agora o número correto, mas era 346, acho que era alguma coisa assim, quando a internet era por impulso. Então, quer dizer, todo esse processo, telefone celular, quando implementou a Vivo, ela dava 1 hora grátis, né? Você tinha 1 hora de ligação, você tinha 1.000 minutos, era 1.000 minutos, um pacote de 1.000 minutos. Eu ficava horas conversando com a minha irmã, horas, horas e horas. E aí o meu pacote era para ela, o pacote dela era para mim. Tinham 3 pessoas que você colocava. Não sei se vocês lembram dessa situação. A gente ficava horas no telefone, a gente achava o máximo. E hoje em dia você faz chamada de vídeo, né? E fica conversando. Tem pessoas que não têm o costume, mas ela, como é minha amiga, ela acho que é a minha amiga assim, mais antiga que eu tenho, né? E aí a gente fica conversando e contando as coisas e tudo mais. Hoje ela é pastora, então uma ministra a vida da outra. E aí perceba, esta é hoje a internet. Percebe que hoje você tem como ministrar uma pessoa de longe, né? Nós temos aqui nessa sala pessoas que estão em várias situações, em vários locais diferentes. Nossa irmã Cíntia é muito bem-vinda. Nós estávamos ontem presencialmente, hoje ela está em outro estado. Percebe que é completamente diferente hoje em dia. E também era diferente antigamente. Eu pegava uma chave bíblica e ia ali estudar a respeito da palavra do Senhor, e eu lia, sabe, estudava. Eu ia em bibliotecas para poder estudar. Hoje nós temos o Google, como eu disse, mas é facinho nós nos dispersarmos a mente. É muito fácil. Vocês devem saber disso também, porque deve ter acontecido com vocês, de vir uma notificação e você dispersar do versículo que você está estudando. E este capítulo 4, o Senhor chama muita atenção a respeito desses memoriais que foram ditos. Nós lemos Êxodo 12:14, Êxodo 13:9, Levítico 2:2, Malaquias 3:16. Vários memoriais que o Senhor foi colocando e aplicando nas nossas vidas. O Senhor, ele vai nos ensinando e nos instruindo como nós devemos fazer. E todos esses memoriais que nós pegamos, o que nós precisamos entender? O que nós precisamos, no que nós podemos aplicar isso na nossa vida? É como a espada do Senhor, a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, que ela corta e divide, né? Ela divide situações ali que nós não conseguimos entender muitas vezes. Nós somos seres espirituais que habitamos em um corpo. E nós precisamos entender que hoje nós vivemos como que num espelho. O real vai vir depois. Depois é que nós vamos entender a completa realidade das coisas. Então nós precisamos estar atentos e fortalecer o nosso espírito e entender as coisas que o Senhor quer falar conosco, para quando Ele te der esses memoriais na tua vida, onde você deve aplicar, onde você deve corrigir, o que você deve fazer no dia de hoje, Ele, pela misericórdia, nos deu novamente este dia. E o que hoje nós podemos nos melhorar para agradar ao Senhor, para estreitarmos o relacionamento com Ele, para como que numa engrenagem nós entrarmos
exatamente na roldana certa para ser girada, para que a nossa vida venha a avançar. E na espiral que o mundo dá, que os giros, né, são feitos, que nós venhamos nessa espiral não ficar rodando no mesmo local, como o povo lá no deserto, que rodaram 40 anos, ficaram passando no mesmo local, que viveram ali 40 anos, mas que na espiral que vai marcar a virada, a nossa virada, que nós venhamos avançar, subir um pouquinho. Nem que seja um pouquinho, nós precisamos subir, para que na próxima vez que a roda girar, nós venhamos subir um pouco mais. E aí nessa espiral, nós venhamos subir nessa espiral de encontro ao nosso Pai, de encontro ao que o Senhor quer, de encontro a exatamente o desejo dele, aonde ele quer que nós venhamos chegar. Como foi dito aqui, nós falamos já várias vezes, nós temos estudados a respeito das festas bíblicas. Ali foram memoriais que o Senhor disse, e o Senhor disse, são memoriais eternos. Não foram festas entregues para o povo de Israel somente. Foram festas que são para a nossa vida. E nós precisamos entender certas coisas que o Senhor nos fala. Muitas vezes, nós precisamos sim, algum estudo. Ah, não me caiu isso. Eu acho que isso não convém. Você pega e coloca dentro, como que dentro de um freezer. Deixa lá, congeladinho. E depois, no momento certo, você vai vir e tirar de lá esse freezer, isso que está congelado e falar, eu vou estudar a respeito disso novamente. Eu vou entender novamente a respeito disso. O meu cunhado, ele estudou Kaneusz Etioka e convive muito com esse pessoal de libertação e tudo mais. Hoje ele é pastor. E ele é o marido dessa minha irmã, que é a minha melhor amiga. E ele, há muitos anos atrás, ele já estava desperto para algumas coisas e ele falou algumas coisas comigo. Eu falei assim, não, isso não me cai ainda. Eu fui lá e coloquei no congelador. E hoje eu percebo que eu venho tirando isso de lá, dessas gavetas que eu coloquei e venho estudando mais profundamente. Por quê? Naquele momento anterior a este, eu não estava pronta para receber certos ensinamentos. Eu não estava com a minha mente desperta e para captar o que o Senhor queria falar comigo. E hoje eu percebo que eu já estou. Então eu vou lá e reestudo, eu vou lá e me aprofundo nesse assunto um pouco mais. E o Senhor, ele, com esses memoriais que ele vai trazendo na nossa vida, de situações que passaram, de situações que acontecem hoje, para situações que ele quer te trazer amanhã. Ele quer que amanhã você esteja um pouco mais preparado. Para quê? Para falar da palavra do Senhor, para trazer esse respeito e essa reverência que é devida a ele, que ele exige. No final do capítulo aqui, ele fala a respeito de reverência, de respeito. Então, ele quer que nós venhamos ter essa reverência a ele. E como nós vamos dar essa reverência a ele se nós não entendemos certas coisas? Nós precisamos estar atentos a o que o Senhor quer falar comigo, como que o Senhor quer falar comigo. Nós vimos no capítulo 3 que várias e várias situações o Jordão foi passado. A travessia do Jordão foi feito várias vezes. Foi feito por Jacó, que sozinho passou o Jordão. E depois, quando ele voltou e passou novamente, ele já estava com a família dele toda. Com certeza, dentro dele, aquilo ficou muito forte. Perceba que aquilo foi um memorial criado dentro do coração dele. Quando você vai lá e lê Gênesis 32:10, onde ele disse, você percebe ali o temor dentro do coração dele. Depois, Elias e Eliseu passaram o Jordão. Naamã mergulhou no Jordão 7 vezes. Depois acontece a história do machado que flutua no Jordão. João batizava no Jordão. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Então percebe que várias e várias situações foram sendo feitas naquele mesmo rio, nesse mesmo rio que tirou as 12 pedras. E quando o Senhor falou desse memorial, para eles era algo forte, porque cada vez que ia acontecendo uma situação
que falava do Jordão, aqueles que tinham observado as 12 pedras, ou que um vô tinha contado, um bisavô, ou o pai, ou ele mesmo, quando cresceu, contou para o filho, ou o neto, quando ele contou para um neto e ele mostrou aquelas pedras, percebe que aquilo ia fortalecendo aquele respeito a Deus. Era essa a intenção do Senhor. Sempre foi a intenção de Deus que nós tivéssemos esse respeito, essa reverência a Ele. Sabemos que o povo se perverteu e pecou diversas vezes. Percebe que essa situação foi colocada várias vezes para a vida deles. Vários milagres, assim, sobrenaturais eles viveram. Como eu acredito que talvez você tenha vivido milagres sobrenaturais, situações sobrenaturais, como eu também vivi. Como eu contei aqui, desse silêncio, assim, de reverência que se formou naquela salinha onde estavam aquelas crianças, e ali foi contado, foram sendo contados aqueles testemunhos. Depois, como os pais choraram naquela mesa, quando o meu marido contou para eles o que a criança deles foi usada pelo Senhor. Então percebe, todos esses memoriais que vão sendo colocados na nossa vida, o Senhor, ele quer nos despertar. Ele quer pegar a gente no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração, no fundo do nosso intelecto e chamar para ele. Falar, filha, eu te amo, eu quero você perto de mim, eu quero te falar algo especial. Vem para o secreto que eu quero falar com você. Então, várias e várias vezes o Senhor nos chama e Ele quer que nós venhamos estar com a nossa mente bem apurada, para quando Ele falar algo pra gente, com esse amor tão grande que Ele quer nos pegar assim no colo, como nós pegamos um bebê. Como é gostoso você pegar um bebê no colo assim, ainda mais um bebê que você ama, e você percebe que está sendo desenvolvido um amor também daquele bebê para você. É lindo isso. É uma coisa assim fantástica, essa troca que a mãe tem com o filho quando é bebê. É muito forte, é muito forte. O meu primogênito, assim, é muito forte aquela troca. E hoje, lógico, várias vezes ele tá em vários países pelo mundo, cada lugar tá num lugar no mundo diferente. E você sente aquela saudade e tal, mas quando você troca uma mensagem, conversa, tal, volta tudo aquilo, aquele amor. E esse mesmo amor, o Senhor, Ele quer que nós entendamos que Ele tem para conosco um amor muito maior do que esse que nós temos por um bebê, por um filho, e Ele quer nos pegar no colo e ensinar coisas que estão no coração dele. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro que desejais. Jeremias 29, se não me falha a memória. Então, amados, que nós venhamos neste dia que o Senhor nos dá, hoje, prestar atenção no que Ele quer nos falar e que nós venhamos praticar. Obrigada, irmã. Jeremias 29, versículo 11. Amém. Algum dos irmãos quer falar algo? Ou nós vamos orar para encerrar? Só falar aqui rapidinho, conforme você estava falando, como a gente dispersa, né, o celular, assim, tantas distrações, a gente dispersa com muita facilidade. E aí você começou comentando de atividade física, né, você do Ministério de Dança, e aí me veio aquela lembrança o quanto que eu estou em falta com atividade física, e é uma coisa que vem me incomodando, e eu vejo que o Senhor vem, assim, sempre me lembrando, vai fazer sua caminhadinha, porque eu tenho um parque aqui na frente de casa, e eu gostava muito de caminhar, e caminhar na natureza, naquele silêncio, sem celular. Era sempre momentos que o Senhor sempre falava muito ao meu coração, ministrava alguma coisa. Eu lembro que na época eu estava fazendo vídeos na internet e eu tinha muita inspiração de vídeo, assim, vinha o vídeo completinho de que eu tinha que falar, sabe aqueles downloads que você faz do céu? É bem isso. E aí agora, assim, conforme eu estava te ouvindo, meu encorajamento aqui, vai agora, já põe essa roupa aí para descer, eu vou terminar a gravação aqui, vou descer fazer uma caminhada e que a gente precisa, às vezes,
parar de procrastinar, né? A gente sabe o que tem, muitas vezes a gente já sabe o que tem que fazer, a gente só fica enrolando e dá desculpa. Ah, porque não dá tempo, porque isso, porque aquilo. Então, que a gente realmente possa viver uma vida mais de decisões, não ficar enrolando, procrastinando, porque o Senhor, Ele fala com a gente sabe que Ele está pedindo para a gente fazer algo, e a gente às vezes fica só nas desculpinhas, né? Mas maravilhoso, viu? Maravilhoso. Vou encerrar a gravação daqui a pouquinho e subir lá para quem quiser rever, enfim. Amém. Também vou me arrumar e vou agora. Deixar as desculpinhas de lado. Amém. Bom dia, paz, irmãs, irmãos. Também falou muito comigo a respeito disso, né? Porque eu também estou parada há um tempão, desde que eu comecei a fazer a faculdade, para você ter ideia. Eu parei totalmente a minha atividade física. E aí, quando eu entrei, você estava falando sobre isso. Eu falei, gente, como pode? Ontem à noite, eu orei ao Senhor e eu falei, meu Deus, me dá força para poder fazer uma atividade física. Fiz até um jejum aqui de pão, tirando carboidrato essa semana, porque realmente, assim, a gente vai deixando de lado, né? Vai prorrogando, vai procrastinando. E Deus não quer isso de nós, né? Deus quer que a gente tenha saúde. Mas tudo depende de decisões, né? São decisões que movem mesmo nossa vida. Foi uma benção, vou rever depois a gravação, porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Bom dia para vocês. E hoje começa a minha faculdade, volto de novo às minhas aulas. Eita, Flavinha, força aí, que olha. É. E bem-vinda, eu vi que a Cintia entrou aqui, bem-vinda. Ai, muito obrigada. Vamos orar então para encerrar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, pela tua inspiração. O Senhor fala conosco de maneiras tão diferentes, Pai, tão fortes e marcantes, que às vezes a gente treme na base, a gente fica pensando, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Senhor, e que nesse dia o Senhor venha realmente usar-nos, falar conosco no decorrer do dia, que nós venhamos pensar nas tuas coisas e que o Senhor venha completar a obra que o Senhor começou nesta manhã. Fala conosco, Senhor. Guarda a vida de cada um dos irmãos, livrando-nos de acidente, guardando-nos, Senhor, para que a gente não venha nos machucar, que a gente não venha quebrar nenhum osso, que o Senhor venha guardar cada um dos teus filhos em nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos, para que não tropecemos em nenhuma pedra. Senhor, visita-nos, Pai, traz cura àqueles que precisam, cura no corpo, na alma e no espírito, e fica conosco, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Um ótimo dia a todos, em nome de Jesus, amém. Amém, bom dia para todos. Amém, amém. Amém. Gratidão, Cleide, gratidão. Até amanhã, meus queridos, beijo. Até amanhã, Deus seja louvado. Um beijo, até amanhã.